contar a minha história. E para contar a minha história, eu vou lá em 1990. Lá em 1990, antes mesmo de eu pensar em qual curso escolher, eu já tinha a certeza que eu queria tratar pessoas. Eu sempre gostei de estar com pessoas. Eu não queria fazer medicina porque eu não gostava de estudar. Gente, eu queria muito cuidar das pessoas, mas eu pensava, medicina, naquela época a gente pensava que era só o curso de medicina que estudava muito, gente. Essa é a visão que a maioria dos profissionais tem. E que é impossível uma pessoa que estudou em escola pública, que não gosta de estudar, fazer medicina. E aí eu escolhi fazer farmácia, pois era um curso. Naquela época eu já entendia que mais estudava plantas medicinais e era o curso também que mais nos coloca próximo das pessoas. Nós estamos aí em 70% dos locais onde estão as pessoas se tratando. E essa conexão com a natureza, eu morei na fazenda até os meus 6 anos. Eu tenho uma base familiar muito enraizada no mato, nas plantas. E eu colhia plantas na horta da minha mãe, comia couve crua. Quando eu me mudei para a cidade, aos meus 6 anos, vieram os problemas. Eu desenvolvi uma crise asmática que nada resolvia. Minha mãe me levou em todos os médicos, fez simpatia naquela época, eu falava assim, olha, eu lembro que uma simpatia que ela fez, coloca um balde na porta e quando ela passar, o balde vai cair e ela vai acabar com a asma, que nada resolvia. E foi com os meus 12 anos de idade que eu fui curada. E olha o que me curou. Eu tive uma crise que eu achei que eu fosse morrer. Eu estava em uma fazenda a mais de 12 horas da cidade e me deu essa crise. Minha mãe correu no quintal, pegou casca de laranja, folha de laranja, de limão, mel, óleo de copaíba e eu, com apenas meio frasco, eu fui totalmente curada. Nunca mais eu tive crise. E aí, fazendo farmácia, foram anos de muito sofrimento. Gente, para quem não gostava de estudar química, varava a noite estudando. E aí eu pensava, bom, falta um ano, falta meio, peguei o diploma, agora estou aí, né, com a independência na minha mão. Que nada, gente, que nada. Comecei a trabalhar na farmácia, porque a farmácia é o local aonde a maioria dos farmacêuticos procuram, porque na faculdade nós somos moldados a ficar dentro das caixinhas. E aí, 8 horas trabalhando e veio a grande frustração. Não tinha a minha realização, nem profissional e nem financeira. Não dava para eu pagar a parcela do carro, aluguel e mercado. O salário era baixíssimo. E aí eu falei, a solução é arrumar outro vínculo. Comecei a trabalhar em uma distribuidora perto da farmácia. E aí eu me desdobrava 12 horas trabalhando. Não tinha nem horário de almoço, gente. E aí eu pensei, e agora? O que eu vou fazer? Comecei a namorar o balconista. E aí, gente, será que vocês se identificam comigo? É uma situação muito comum, porque a gente quer melhorar de vida quando forma. É esse um dos grandes objetivos para a gente estar aí estudando, ter uma vida melhor. E aí, trabalhar mais, se resolvesse, estava até bom, né? Mas não resolvia. E aí, gente, veja o que isso pode ocasionar. Falta de tempo
estresse, ansiedade, insatisfação profissional, problemas familiares e até separação, a destruição da família. Quiçá muitos profissionais que eu conheço com depressão. Então, quando eu comecei a namorar com o balconista da farmácia, eu pensei, agora vamos montar a nossa farmácia. E aí será a solução. Ele tinha 15 anos de experiência e aí compramos a nossa farmácia. Vendemos o que nós tínhamos. Eu vendi o meu carro, ele o dele e montamos a farmácia, ou seja, sem dinheiro. E aí, gente, foram 7 anos patinando. A realização, ela era muito mais que só financeira que eu buscava. É a realização profissional. E eu me via atrás do balcão e tinha que fazer o que a maioria dos donos de farmácias fazem. E dos farmacêuticos também, vender caixinha. Para pagar as contas, a gente precisa vender. Porém, eu, como proprietária, empresária, me doía muito o meu coração, porque as mesmas pessoas, todo mês, gastando cada vez mais com medicamentos e os seus problemas não eram resolvidos. E aí, o que eu fiz? Família só aumentava, isso significava mais gasto, mais sofrimento, mais frustração. E aí, sem capital de giro, as contas só no vermelho. E aí veio, gente, o momento da grande virada. Eu pensei, falei para o meu esposo, bom, eu tenho a graduação, né? Você a prática, então eu vou arrumar um outro vínculo e você fica aqui na farmácia. Eu comecei a trabalhar no SUS de Cuiabá. E aí eu via as mesmas coisas. Pacientes todos os dias nas filas para pegar medicamento. Muitos, todos os dias chegava lá, só o médico já deixava acho que a prescrição pronta. E aí, gente, a situação, né? O médico tem que atender rápido, tem que atender, tem que produzir, né? Porque senão ele também não ganha. E aí eu pensei, eu vou buscar um projeto para ajudar, melhorar a qualidade de vida dessas pessoas. Comecei a pesquisar e eu encontrei o projeto do professor Matos, o projeto Farmácia Viva. E eu vi que esse projeto era um projeto ousado, um projeto inovador. Ele trabalhava as questões financeiras, as questões sociais, econômica e também da saúde. E aí eu fiz a proposta e o meu chefe aceitou. E eu, gente, não imaginava que aquela busca poderia me levar para bem perto do nosso querido professor Francisco José de Abreu Matos. Em 2000, um ano depois, eu encontrei ele em um evento e de lá para cá só foram maravilhas. Escrevi o projeto e comecei a trabalhar, mas sem dinheiro, sem dinheiro. Isso era em 2004. Nós não tínhamos dinheiro, então falei, vamos fazer o trabalho de educação permanente com as plantas medicinais. Implantar jardins medicinais nas unidades de saúde, e eu já enxergava o poder do jardim medicinal junto às pessoas, a melhoria da saúde, o contato com a terra, com as plantas. E aí, então, fizemos a primeira implantação numa unidade de saúde com toda a equipe de saúde da família, a doutora Mônica, o Carlos, um agrônomo que veio participar, acadêmicos de biologia da Unic, de farmácia, e esse projeto, gente, só crescia. Fazia muitas palestras em Cuiabá, comecei a ser convidada a participar de eventos nacionais. E aqui eu quero fazer um parêntese, que agradecer a minha linda família. A minha Joana tinha 2 aninhos e ela sentava do meu lado e eu sentava estudando, buscando especialização.
ela falava assim: mamãe, eu quero também escrever um projeto. E aí eu tive muito apoio do meu esposo, dos meus filhos, e eu pensei, bom, eu já descobri o meu grande tesouro, a minha realização. Então, dinheiro não vai vir tão fácil. Eu era prestadora de serviço na época. E eu buscando a qualificação, eu vou melhorar, né, a minha situação financeira. Comecei a fazer especializações, 7 mestrado, doutorado, pós-doutorado, 2 graduação. Foram, assim, momentos de muitas realizações. E aí veio, lá em 2006, a aprovação da Política Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos. E aí, com essa aprovação, eu falei, bom, agora vai ficar tudo mais fácil. Vai ter dinheiro nos municípios e nós vamos poder trabalhar com muito mais avanço nesse trabalho. Gente, deu uns 8 meses, eu pensei, mas espera lá, nós não temos a regulamentação no nosso conselho de farmácia. E aí, gente, né, eu já tinha várias monografias, e aí eu mandei uma mensagem ao Conselho Federal de Farmácia e foi, então, acatado. E eu fui convidada a participar da primeira resolução que dá a autonomia do farmacêutico atuar na área das plantas medicinais. E aí continuei o trabalho de educação permanente em plantas medicinais. Fiquei muito feliz em fazer parte dessa comissão poderosíssima. Meu amigo Newton, né, Jarbas, o Edson Tack, o nosso ex-presidente que faleceu, o Jaldo, e essa resolução, mal eu sabia que ela seria a resolução que daria autonomia para nós estarmos hoje prescrevendo. Com essa resolução, com os avanços no programa municipal, eu fui convidada a participar em vários eventos nacionais, internacionais, participar de matéria no Globo Repórter, no Fantástico, e assim, era uma realização sem fim. Muitas palestras motivacionais sobre plantas medicinais, óleos essenciais, Congresso Internacional das Práticas Integrativas. Isso, para mim, já estava maravilhoso. E eu me sentia muito realizada, profissionalmente, pessoalmente. Mas a conta bancária não ficava azul, só vermelha, só usando o limite de cartão, limite de conta e tudo mais. Então, os resultados, né? A gente foca em uma coisa e a gente precisa cair na real. Então, com a aprovação da resolução 585, que regulamenta as atribuições clínicas do farmacêutico, e a 586, que regula a prescrição do farmacêutico, em 2013, eu não tive dúvida que era o meu momento. Como fazer essa transformação? Eu só não sabia o que ia acontecer comigo. Eu pensava, fazendo doutorado nessa época, que eu ia prestar concurso, que eu ia, né, melhorar com o concurso. E aí, não foi onde eu decidi realmente colocar em prática. Depois do doutorado, eu pensei, Senhor, o que será da minha vida agora? Eu já estou no meu limite, no topo maior, não tem mais para onde eu estudar. Será que eu vou ter que fazer medicina? Eu pensei em 2015. E aí eu falei, não vou fazer medicina. Eu já tinha dado cursos para médicos aqui em Cuiabá, mas eu falei, não, eu vou implantar o meu consultório. Nessa época, gente, não tinha regulamentação do consultório, só da prescrição. E eu montei o meu consultório no espaço de beleza, entreguei toda a documentação no Conselho de Farmácia, peguei um parecer jurídico, porque eu tinha medo da classe médica, né? Apesar da gente ter o conhecimento, a gente ficava, não tinha ninguém fazendo isso. Em Mato Grosso, o Brasil, pouquíssimas pessoas na área de plantas medicinais, não tinha, né? O meu trabalho é inédito.
E com 3 meses eu fui convidada a atender em uma clínica médica. Gente, até me arrepia. Doutora Ana Maria Martins, uma excelente médica aqui de Cuiabá, acupunturista e médica de dor. E aí eu percebi que eu estava realmente no caminho certo. Porém, eu fui convidada, né, a coordenar um curso de farmácia. E aí eu quero aqui fazer, né, uma observação. Muitos farmacêuticos pensam que formar é sair da faculdade e ir para a drogaria. Mas trabalhar ganhando, né, o piso, que é menos de R$3.000, descontando os impostos, se você quer montar uma farmácia, você precisa muito dinheiro. E o consultório, você não precisa nenhum recurso financeiro. Você pode começar a atender do conforto da sua casa. Então, quando eu fui convidada a coordenar o curso de farmácia, eu parei e pensei, bom, agora eu estou aqui numa clínica bem localizada, aqui em Cuiabá. Eu pensei, mas é um chamado, eu tenho muito temor a Deus, e eu falei, não. Era uma cidade que eu tinha morado na minha adolescência, Juína, minha irmã morava lá, e eu falei, não, eu preciso ir ajudar os acadêmicos, né, a enxergarem essa grande realidade. Eu tinha escrito o projeto e eu tinha incluído estágios, ambulatório, as disciplinas de semiologia. Então, estava dentro de todo o contexto que eu estava ali trabalhando. E aí, lá, nós montamos o ambulatório e atendia a comunidade. Mas eu, né, continuava presa. Não estava fazendo o que eu realmente acreditava. E aí, atendendo pacientes nos horários que dava, trabalhando muito, não ganhava pouco, mas não era o suficiente para que eu pudesse estar realizada. Naquela época eu não sabia divulgar, e aí, mesmo assim, foi muito ganho. Eu fui convidada a trabalhar dentro de um hospital, dividindo o consultório com um dos donos do hospital, bem renomado, e ampliando o meu raciocínio clínico, coisa que nós não aprendemos na faculdade. E eu me vi no topo mais alto da minha carreira. Depois de tantas formações, tantos títulos, eu não tinha a minha casa própria, nem o meu carro quitado, a conta negativa, o salário, gente, não era pouco, R$9.000. Mas, para quem trabalha, né, e trabalha muito, não ter uma casa não é uma realização. E aí foi o momento da grande virada. Minha vida estava um fiasco. Veio a pandemia, fechou tudo. Eu tive que parar de atender no consultório dentro do hospital e fui demitida da faculdade por falta de alunos. E aí veio a grande ideia, me reinventar, mudar para o online. Eu sempre gostei de fazer evento e comecei a fazer live, a fazer cursos. Divulguei o meu primeiro curso pelo WhatsApp. Em 3 dias eu estava com 80 alunos. E aí, então, eu criei o Instituto Isa. Meu coração, assim, pulsa de muita felicidade. Comecei a fazer muita coisa. E nem um ano, uns 4 meses que eu tinha criado, uma das alunas que estava fazendo o curso, que veio junto com a mãe dela, não esqueço até hoje, Cristiane, advogada, ela me chamou e perguntou para mim se eu conhecia o curso do Érico Rocha. E eu falei, não, nunca ouvi falar. E aí ela falou, você precisa fazer, porque você tem um potencial incrível e sem saber nada de marketing digital, você está aí avançando e com o marketing digital você vai muito longe. E eu fui pesquisar, comprei o melhor curso de marketing digital do Brasil, não era barato, uns R$8.000, e eu decidi fazer parte, entrar na mentoria, porque eu queria ir mais rápido. Quem vai
sozinho vai longe, vai rápido, mas quem vai acompanhado vai muito mais longe. E eu não queria ir rápido, eu queria ir longe. 50 mil reais de investimento. E aí, eu, finalmente, na primeira mentoria, eu já tive a grande sacada de montar, né, o programa FitoClean. Aprender a atrair pacientes, aprender a atrair alunos e multiplicar as minhas duas paixões, docência e atendimento, no conforto da minha casa, junto com a minha família, lá no interior, 850 quilômetros de Cuiabá. E aí eu desenvolvi o método FitoClean, aplicando a anamnese epigenética com conhecimento autoral do mestrado, doutorado, ou seja, conhecimento tradicional e científico. Ampliei o meu raciocínio clínico para identificar o melhor fitoterápico e toda essa experiência me pôde fazer com que eu ajudasse muitos profissionais, colocando aí nas mãos de vários profissionais os 20 anos de conhecimento em plantas medicinais e 8 anos na clínica em 30 dias de detoxificação integrativa com o método FitoClean.